Olá, começamos agora mais um programa Cidadania em Debate, uma iniciativa do TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Neste programa já abordamos de forma ampla as finalidades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Hoje, eu e o jornalista Daniel Dino vamos aprofundar a discussão sobre o poder judiciário. E quem estará conosco neste bate-papo é o analista político e professor da UFMT, João Edson de Souza. João, obrigado por mais uma vez estar conosco aqui e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Para começar, para a gente entender historicamente, qual que seria a origem do Poder Judiciário? Tá. Quando a gente fala Poder Judiciário, né, nós estamos falando de a organização de Estado. Só queria fazer uma breve correção, faz muitos anos que eu deixei o UFMT, né? Inclusive hoje eu estou num período sabático, né? O Poder Judiciário, que a gente vai entender enquanto estrutura organizacional que tem sentido para o Brasil, é através do poder romano. É tanto que o direito romano é a base do judiciário de todo o Ocidente. Mas para a gente chegar até a formação do poder romano, nós temos várias vertentes que ela vem somando até chegar ali. E existe uma diferença em relação a isso. Quando nós falamos de justiça, nós estamos falando necessariamente da convivência coletiva, da organização da convivência coletiva. A primeira lei que nós vamos ter escrita, organizada, toda formulada, é a chamada Lei de Talião. A palavra talião significa a lei do tal e qual. Muita gente já ouviu falar dela, que é a lei do olho por olho, dente por dente. Né? Por que surgiu a Lei de Talião? Porque o princípio fundamental que estava na organização social diante do crime era a vingança. E como a vingança não é salutar, aí pergunta, mas qual a diferença entre a vingança e a Lei de Talião? Olha o que a lei diz, tal e qual. A vingança, ela determinava que as partes elas seriam atingidas de forma direta. Mas ela não é possível ser atingida de forma direta. Olha a questão do assassinato. Uma pessoa é assassinada, o assassinado ele não tem condições de vir e vingar. É um terceiro que vai fazer isso. E aí você cria uma corrente. A família A mata um da B. Aí a B mata um da A e essa vingança não teria fim. A Lei de Talião, ela dava um fim. Aí a gente começa a entender justiça. Por que justiça? Mesmo parecendo uma vingança. Porque dava um fim. O seu José matou o filho do Pedro. Pedro tinha direito de tirar a vida de um filho do seu José. Estava em empate e acabou a confusão. Essa é a diferença entre a Lei de Talião e a questão da vingança. E também é importante que um terceiro, uma pessoa teoricamente fora daquela situação, ela consiga olhar os motivos que levaram aquela pessoa a tomar aquilo e tomar uma decisão para colocar esse ponto final na história, né? Para a pessoa poder seguir em frente. Correto. Essa terceira pessoa é o moderador. Sim. Até a gente pode perguntar, como pode ter um moderador num conflito que pode acontecer morte? É moderador porque ele vai determinar um final em relação a isso. Quando a gente sai dessa questão mais hebraica, que era uma coisa mais oriental, a gente vai encontrar já uma vertente do Ocidente, toda a discussão filosófica grega, que aí já começa a filosofar entre o que é o direito. É possível você ter direito sem você ter deveres? Aí já estamos falando de um Estado grego, uma organização onde você tinha as castas, e as castas determinavam que dentro de cada um você tinha um papel definido, e aí a influência que nós temos na nossa organização administrativa, né? Os poderes eles são constituídos, não são castas, mas são constituídos de valores. Dependendo do cargo que você tem, você recebe mais, tem mais responsabilidade em contrapartida. O poder de decisão é mais dolorido, é mais pesado, né? Essa é a organização administrativa grega. E você começa a discutir a concepção que as coisas não são iguais. E aí você começa a ter um desenvolvimento filosófico do direito. O que são as coisas não são iguais? Significa o seguinte, porque até a Lei de Talião, a gente dizia o seguinte, o crime ele é tipificado pelo tamanho do crime. Então assim, uma pessoa assassinou a outra com 5 facadas. Né? O que estava naquele momento era facada, não eram as pessoas. Todos que assassinaram com 5 facadas teriam a mesma pena. Quando nós chegamos para o grego, a pessoa vai querer saber, escuta, quem foi que estava com a faca e quais as razões que levaram a fazer isso? Busca entender mais a circunstância. Compreender a situação. Além do ato em si. Isso, porque as pessoas são diferentes e as situações circunstanciais são diferentes. Do grego nós vamos chegar ao Império Romano. O Império Romano tinha um outro objetivo, porque dentro do Império Romano
eles começam a fazer a divisão e o surgimento da propriedade privada no formato que nós conhecemos. E como eu vou proteger a propriedade privada? Imagina o seguinte, na época não tinha cerca, né? Mas eu sou proprietário de cavalos. Cavalos tinham um valor muito grande na época. Acidentalmente você matou um cavalo, que era meu. Resolveria o problema matar um cavalo seu? Aí você tem a relação da compensação. Qual era a valoração desse cavalo? O que você teria que fazer para compensar isso? E somado-se a isso, começa a organização da propriedade privada. Mas tem um outro fator interessante sobre isso. Porque toda vez que nós falamos de direito, nós falamos de julgamento. De alguém que determina algo a alguém. De alguém que finaliza uma demanda. De alguém que dá fim a uma demanda. Esse fim a uma demanda, ela está muito próxima daquilo que nós chamamos de verdade. E a verdade, através dos tempos, em todos os povos, ela é mística, ela é religiosa. A gente começa a entender a vertente religiosa dentro do princípio do direito. O direito, por si só, é uma forma de uma divindade. E aí tem alguns fatores muito interessantes, lógico que são teses, mas uma pergunta que muitas vezes as pessoas não fazem, né? Por que que o juiz, no alto do julgamento, o promotor de justiça, está com aquela capa preta? Por que que a capa não é branca, não é amarela, não é vermelha? Porque aquela capa, daquela cor, representa um pouco das trevas. E as luzes só podem vir das trevas. Não tem como a luz vir da própria luz, do claro. Você não enxerga a luz, mas no escuro. Então aquilo era a sombra de um escuro que viesse trazer luz ao processo, luz à sociedade, luz àquele mundo que estava ali. Seria promover justiça, que é a finalidade principal do Poder Judiciário. Pois é, aí vem a questão. O principal não é a justiça. Eu estou falando aqui de fundamentos. A principal finalidade não é a justiça. A principal finalidade é apaziguar os conflitos. Porque nem sempre o exercício de apaziguar os conflitos estabelece justiça. Vamos pegar um exercício de autoridade de uma juíza ou de um juiz, que é o pai e a mãe. Tem dois filhos, os dois estão brigando. Quem disse que o pai e a mãe, ao terminar a briga dos dois, fez justiça? O que ele quer garantir naquele momento é que a briga acaba. Você termina aquilo. A finalidade do judiciário primaz é você apaziguar os conflitos, filosoficamente fazendo-se justiça. Não dá para você apaziguar os conflitos com injustiça, mas não significa que você vai dar garantia de dizer isso é justo. E a gente tem vários exemplos. O mais importante para o nosso telespectador entender. Você imagina um pai e uma mãe, duas pessoas decentes, têm trabalhos, têm casa, têm uma estrutura. O único problema é que no período da sua vida tiveram um filho. E lá numa altura descobriram que eles não podiam mais viver junto. Foram cada um viver numa casa. E os dois amam muito esse filho. E esses dois querem esse filho. Como que eu posso atribuir a alguma pessoa ou alguém dizer assim, é justo você determinar alguma coisa? Alguém pode dizer assim, escuta, mas hoje tem a guarda compartilhada. A guarda compartilhada nada mais é do que a ausência temporária. Não é a permanência temporária. E você pode ter uma mãe que não gostaria de ficar longe do filho, ou um pai que não gostaria de ficar longe do filho, mas vai ter que dividir com alguém. Ao determinar que isso é o ponto final daquele processo, faz com que as pessoas adaptem emocionalmente àquela situação e dê sequência profissional às suas vidas. Porque se você não fizer isso, se você não der o ponto final, o foco das pessoas passa a ser a briga e não o desenvolvimento, não a felicidade, não a vida, não a continuidade da vida. Um exemplo muito clássico que a gente utiliza para isso é dizer o seguinte, qual é a diferença de você ver um ente querido morto e ter um ente querido desaparecido? O ente querido morto, você faz todo o ritual, toda a ritualística do próprio velório, sepulta ele, depois que sepultou, com dor, chorando, você sabe que vai tocar a vida sem ele. A pessoa desaparecida, você fica no permanente velório. O velório não acaba. Você vai ficar 1 ano, 2 anos, porque vai ficar a imagem que essa pessoa, quem sabe por um milagre, pode aparecer viva. Fica aquela esperança de sempre ou bater você na fica porta. querendo o corpo chegar. É como se você fosse para casa de alguém que perdeu um ente querido, está todo mundo ali esperando o caixão chegar, e o caixão nunca chegou. Você pode olhar que as pessoas que entram nessa situação, elas não têm mais desenvolvimento de trabalho, desenvolvimento psicológico, uma série de coisas. Então, o direito, ele tem uma fundamentação para a existência e organização da vida individual e coletiva. Ele tem muito claro isso. O direito não é só para o coletivo. Ele tem um fator emocional, psicológico, organizacional do indivíduo e a organização da sociedade, para que você apazigue os conflitos entre a sociedade.
O senhor falou de estrutura, né? Que nós podemos colocar essa decisão numa estrutura e que é necessário para as pessoas, tanto individualmente como coletivamente, dar sequência à sua vida, às suas relações. A estrutura que nós conhecemos hoje, por exemplo, vamos pegar um pouco o exemplo do Brasil, que nós temos 3 poderes, né? Legislativo, executivo, judiciário. Quando surgiu o judiciário nesse modelo que nós o conhecemos, né? Com o juiz em instâncias, com o Ministério Público representando a sociedade, que inclusive queria que o senhor falasse um pouquinho disso, do Ministério Público, que é um poder dentro de um poder. Isso. Né? Nós temos o Ministério Público e a Defensoria Pública. Isso. Que formam o conjunto com o modelo político-administrativo que nós temos, ele é criado a partir da teoria de Montesquieu, que é o poder dos 3 estados, poder ímpar, né? O modelo formado no Brasil hoje, ele não tem muito a ver com o primeiro modelo imperial, que era de Portugal. Mas já posterior a isso, como Portugal bebia muito na fonte da França, esse modelo de direito que nós temos positivista, nós falamos direito positivo, ele tem a ver com a organização francesa, principalmente do século XVI, XVII e XVIII. Ele traz muito de lá, tanto que se nós voltarmos 150 anos no tempo, 100 anos no tempo, o grande foco do estudo do direito brasileiro era ir para a França e ter uma especialização lá. Hoje você não ouve mais alguém falar assim, eu tenho uma especialização francesa. O cara fala, e daí, o que tem lá? Né? Hoje a Alemanha, né, que é muito forte, e a Itália tem um certo peso, os Estados Unidos. Mas hoje, basicamente, o direito alemão e o inglês tem uma conjuntura um pouco mais diferente. Mas o nosso é formado em cima da organização do direito francês. Agora, Ministério Público, Defensoria Pública, ela é uma organização para dar conta das sociedades modernas. Elas não nascem com a organização do Estado. Elas são instituições que vão agregar os modelos da formação do Estado, de uma altura para frente. Tem uma figura muito importante nesse processo, porque nós estamos falando de poder institucional. Mas existia um outro poder que ele não era institucionalizado, que era e aí a gente vai no direito romano para entender isso, que era o poder que era dado. Era um poder moral ao pater familia. O que era isso? O pai da família. Esse pater familia poderia ser uma grande família com o pai, ou poderia ser, aqui no Brasil, ficou mais conhecido com os velhos coronéis. Sim. Tá? As pessoas que viviam em torno daqueles grandes coronéis tinham uma demanda e ia até lá com o coronel, para ele chamava os dois. Tá? E aí não tinha ordem jurídica em termos disso, né? Pensando em dissolver isso, durante muito tempo, nós tivemos uma figura com grande poder, principalmente nas cidades menores, que era o juiz de paz. Olha que nome legal, juiz de paz. Ele ainda existe hoje, mas para que ele serve? Fazer casamento, né? Vai lá e assina. Como o pessoal nem está casando tanto assim, caiu em disfunção. Mas o juiz de paz numa cidade pequena era a grande figura, era um leigo. Né? Depois nós tivemos e ainda tem, né? O juiz conciliador, que ele necessariamente não tinha aquela formação. Mas não, só lembrando que nenhuma dessas aí são instâncias últimas, não são instâncias finalísticas. O conflito pode terminar ali, mas não tem o poder final. Agora, quando eu falo de poder judiciário nas suas instâncias, né, primeira, segunda e terceira instância, eu estou dizendo que ele tem poder finalístico. Falando em instâncias, né, que é a estrutura, nós temos a primeira, a segunda e em alguns casos cabe a terceira instância. Isso. Ela é realmente necessária porque ela demanda um tempo mais longo para a finalização do processo. Mas não responde essa pergunta agora porque a gente vai fazer um breve intervalo. Você que está conosco, fica aí, voltamos já já. Olá, voltamos a apresentar o programa Cidadania em Debate. Hoje estamos aprofundando na discussão sobre o Poder Judiciário e conosco está o analista político João Edson de Souza. João, nós estávamos falando no primeiro bloco do programa que muitas pessoas, muitos cidadãos, eles reclamam do tempo que o processo demanda para ser finalizado. Isso é possível porque, às vezes, o processo percorre até mesmo 3 instâncias. É necessário realmente esse formato? É necessário. Por que ele é necessário? Quando nós falamos, veja bem, apaziguar os conflitos, se possível fazer a justiça, enquanto existir um resquício de injustiça, eu tenho que ter escalas diferentes, como se fosse uma espécie de dreno,
para mim ter a clareza, é como se fosse clarear. Lembra que eu falei, sair do escuro e trazer a luz. Se a luz não foi suficiente, você tem que aumentar a luz. O que significa aumentar a luz? Dá uma olhada. Apenas a primeira instância, e apenas somente a primeira instância, ele tem contato com as partes, tem contato com o réu. A segunda instância já trabalha sobre as provas, sobre o processo. E lá no Supremo vocês nunca viram um réu ir sentar na cadeira do Supremo. Ele vai discutir já a temática e o processo. Então, quando eu estou puxando, eu estou fazendo o quê? Um distanciamento, porque nós somos humanos. Os nossos fatores emocionais, eles não só podem, como eles têm capacidade de influenciar as decisões. Aí a gente precisa entender duas coisas, bem claro, o telespectador ter essa compreensão. A burocracia e o distanciamento é necessário, mas o distanciamento excessivo e a burocracia excessiva, ela não consegue também fazer justiça. Rui Barbosa, um dos grandes juristas desse país, se não o maior, ele já dizia, justiça tardia é injustiça institucionalizada. Ou seja, se o judiciário demorar demais, quando fazer justiça, ele já cometeu injustiça. Não tem mais como filosoficamente chegar a isso. Mas as instâncias é interessante. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não posso tirar o aspecto burocrático, porque o fervor, o calor do ato, ele tem uma influência muito grande na gente. Imagina o seguinte, um acidente de trânsito, um atropelamento no trânsito. Vamos dar a maior celeridade possível. Está ali o corpo, o sangue, o carro, o motorista, coloca uma mesa, chama o juiz, chama as testemunhas. Teria como fazer justiça? A tendência humana pelo sacrifício, pela dor ao sacrifício, ela é maior do que pela justiça. Então, ao olhar o corpo estendido no chão, por mais que aquele corpo estendido fosse culpado, as pessoas vão olhar como se ele fosse vítima. Porque nós temos essa tendência de ter um lado afetivo, buscar a vitimização. É uma tendência natural, independente de qualquer cultura. Então, quando você faz o distanciamento, teve velório, a pessoa foi enterrada, a outra pessoa foi interrogada, vê a testemunha, fala, passa um dia. Muitas vezes chama a testemunha, se a gente perceber, se o judiciário perceber um grau de emoção demais, a testemunha interrompe. Chama ela num outro momento, uma hora que está mais calmo, tá? Para quê? Para elucidar. Lembra sempre da palavra luz. Tem que dar claridade. Quanto mais você tiver claridade, mais próximo da justiça você vai chegar. Agora, não estamos falando aqui de processo que demora 20 anos. Estamos falando de processo na justiça eleitoral, por exemplo, um mandato de 4 anos leva 6 anos para julgar. Quando for julgado, o mandato já não existe mais, né? Tivemos casos aí, assim, recente, Mato Grosso tem um caso grave, que é o caso do ex-senador José Medeiros, né? Que quando foi sentenciado para valer, já não tinha mais o mandato. Já tinha terminado, já tinha decorrido os 4 anos. Mas isso porque a própria legislação, ela traz várias possibilidades de peças recursais que fazem com que o processo demore ainda mais para que tenha um julgamento final. Mas eu vou falar uma outra coisa. Tem um problema de cidadania que atrapalha o judiciário. O número de pessoas que recorre à justiça e fica recorrendo por casos insignificantes gera dentro do judiciário uma necessidade constante de aumento de pessoas. Existem demandas no Supremo, que é a terceira instância, a última instância, existem demandas irrisórias por briga por causa de galinha. Parece brincadeira. Eu estou falando que a galinha não é figurativo, não. Existe demanda para isso. Uma galinha do vizinho que saltava lá, provavelmente a galinha já morreu e a demanda talvez nem vai ser julgado. Mas olha quantos funcionários públicos, quanto de dinheiro a gente gasta numa demanda insignificante em relação a isso. Existe não é só no Brasil, mas existe muitas pessoas que ficam recorrendo ao judiciário com coisas que seriam factíveis, porque assim, não tem como, na primeira instância, falar assim, não, você não vai recorrer mais, acabou, você vai ficar aqui, né? E há coisas que elas vão acrescentando. E existem algumas coisas tão graves assim, que tinha uma legislação, que a legislação já perdeu a validade e o processo que gerou em função daquela legislação ainda está tramitando. Então, não tem como fazer isso, mas se fizesse uma varredura, você conseguiria enxugar. A sociedade não contribui muito com a justiça. Mas sobre isso é interessante, eu trouxe um dado aqui, o último Atlas do Ministério da Justiça, ele disse que no Brasil nós temos 17 mil magistrados, nós temos 12,5 mil integrantes do Ministério Público, e aí ele traz um pouquinho dos advogados, dos estudantes, e um número que eu achei muito interessante, que são 6 mil defensores públicos.
E o estoque hoje da Justiça de Processos é de 80 milhões de processos. Em 2018 entraram cerca de 30 milhões e foram julgados cerca de 32 milhões, ou seja, baixou 2 milhões. Isso. Então, se nós continuarmos baixando 2 milhões por ano de processo, em 40 anos nós conseguimos zerar Mas aí tem processos novos que... o estoque de processos, né? Então, eu queria entender, mesmo com essa questão das pessoas utilizando o Poder Judiciário muitas vezes para demandas que não necessitariam, existem muitas pessoas que não buscam o Poder Judiciário tendo uma demanda concreta. E é importante. Tem muito essa questão. Um exemplo clássico disso era a Justiça Trabalhista, né? Era e é ainda, né? A gente tinha uma demanda muito grande porque nós tínhamos uma lei trabalhista excessivamente complexa. Ela teve uma simplificada recentemente, né? Ela já diminuiu um pouco, né? Mas ainda poderia, inclusive, melhorar. Essa questão do judiciário, da busca do judiciário pela sociedade, ela está ligada a 2 fatores. Primeiro, a existência. Muitas vezes a não existência das condições para isso. Você imagina, dependendo da cidade que você está, o local que você está, por mais que a justiça seja presente, tem cidade aí que não tem advogado. Tá? Para você ir numa outra cidade, tem cara que não tem dinheiro, tem que buscar um defensor público. Então ela não é tão simples assim. Então o extrato social demanda essa questão. Esse é o primeiro fator. O outro fator que a gente precisa corrigir, que é um fator nacional, é a ansiedade de levar vantagem. Tem muitos casos que foi na justiça, não é porque se tem que fazer justiça, é porque o cara encontrou uma abertura, uma fragilidade que ele pode dar vantagem sobre ela. Um exemplo clássico disso, de levar vantagem, transformar em demanda judicial, está na questão das terras, no grilo de terra, tá? Na invasão de terra. Existe muita coisa lá correta, mas existe muita gente que viu aquele espaço ali e utiliza a justiça como meio de ter um ganho. E esses processos ficam se arrastando. Então, nós temos toda uma dificuldade do judiciário, tá? Mas a sociedade, quanto mais esclarecida e quanto mais cidadã, maior fluidade dá para o judiciário. O senhor falou de cidadania e eu pensei uma coisa que todo mundo fala em democracia. Nós elegemos os nossos representantes aqui na Casa de Leis, na Assembleia Legislativa. Nós elegemos os nossos representantes do Poder Executivo. Por que não se pode eleger os magistrados? É importante a população não participar neste processo ou não? Entra naquela questão do distanciamento, que você falou que é Não importante. necessariamente. Nós temos modelos, por exemplo, em determinados países que são eleitos. São eleitos? São eleitos, sem problema nenhum. E funciona? Funciona. Nos Estados Unidos funciona. A justiça é melhor do que aqui, né? Eles são eleitos, não tem problema nenhum. É uma questão de modelo, de organização de modelo que você forma. Tá? Porque, assim, o judiciário ele não é do mesmo jeito em todos os países que nós pensamos. Sim. Um exemplo clássico, na Inglaterra, por exemplo, eu não preciso constituir um advogado para fazer uma defesa, se a causa eu tiver domínio sobre ela. O que não pode é ter uma pessoa que não tenha domínio de causa. Aqui nós já temos um problema. Mesmo o cara que domina a causa, se ele não for advogado, ele não vai defender o outro, ele vai defender, né? Imagina, eu conheço, vou dar um exemplo aqui que não é verdade, é só um exemplo, né? Conheço muito de biologia. A Sim. sua causa requer um autoconhecimento de um biólogo, mas eu não sou advogado. Eu não posso defender. Quem vai defender é o advogado, mesmo não conhecendo nada sobre o aspecto da biologia. Ele vai ter que estudar, buscar prova, buscar uma série de coisas, né? Agora, assim, não é que todo mundo também pode advogá-la na Inglaterra, mas existe essa abertura quando ela é de ordem individual. Nós não temos. Então, as nuances que se estabelecem, ela obedece um princípio cultural, tá? E esse modelo que nós temos, talvez não seja um grande modelo, mas é o melhor modelo para o tipo de cultura que nós temos. Se nós não corrigirmos a cultura, nós não conseguimos colocar o modelo melhor. O senhor falou de modelo e tem um assunto no momento que é o tema principal, acho que foi a decisão, saiu ontem até, que trouxe o julgamento dos casos de Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Como que o senhor, como um analista político, né, como que o senhor encara essa mudança para o Poder Judiciário e para a sociedade? Muito ruim, muito ruim. Por uma questão muito simples. O poder eleitoral já não está conseguindo dar conta da demanda que tem.
Por quê? Porque existe uma limitação dentro do poder eleitoral. Um vereador, por exemplo, que está sofrendo um processo, você tem que conseguir resolver essa questão dentro do mandato dele, que é 4 anos. Sim. Então, a demanda financeira para você montar uma estrutura, para buscar as provas, para analisar, fazer um conjunto de coisas, é infinitamente maior. O poder eleitoral, a justiça eleitoral, ela não tem essa capacidade. Ela não tem estrutura. Não tem estrutura para isso. Então, ao transferir para a justiça eleitoral, foi uma forma... Estou já encontrar uma palavra aqui que não seja a pior possível, mas o telespectador pode pensar na pior possível. Foi uma forma canalha de criar condições para você não punir os crimes como eles deveriam ser punidos. Mas o Poder Judiciário e o Poder Eleitoral, muito provavelmente, ele vai se estruturar para essa nova demanda. Ele precisa do apoio do poder público nessa reestruturação para atender essa demanda. Não tem como. Não tem como? Não tem como. Não tem como pelo princípio da limitação de tempo. Uma coisa é acontecer... Veja bem, aconteceu o crime de Caixa 2, mas paralelo aconteceu um outro crime comum. Foi jogado tudo junto. Sim. Tá? O crime comum, ele não pode prescrever ao tempo, não é à luz da justiça, é ao tempo. Se você jogar junto, ele vai prescrever ao tempo. O mandato é de 4 anos, é de 8 anos. O que causou, você quebra o princípio fundamental, filosófico, do que é possivelmente fazer justiça. Mas qual que vai ser a diferença de estar no Poder Judiciário normal ou do Poder Eleitoral? O princípio do tempo é o mesmo. E assim, existe o Caixa 2, quando ele vai para a Justiça Comum, ele já tramitou inteiramente a parte de prestação de contas na Justiça Eleitoral. Esse tempo, sendo a Justiça Eleitoral tendo prerrogativa de punir, ele não seria melhor aproveitado, dando agilidade ao processo? Não, porque você pode desmembrar e como no formato hoje, que está, esse cidadão, o mandato dele é interrompido. Tá? Não dá para a gente dizer precisamente, mas eu diria o seguinte, eu pegar um caso já constituído, o Eduardo Cunha. Se fosse nesse modelo agora, ele terminaria o mandato, antes de ser preso. No modelo anterior que estava, ele foi preso durante o mandato. Essa é a grande diferença. Entendi. Demandaria mais tempo para conseguir a punição. Exatamente. João, o papo está ótimo, mas novamente não deu para falarmos de todos os assuntos possíveis. Eu só queria falar uma coisinha que eu achei muito importante. Hoje, o direito, o Estado de Direito é fundamental, se não um fator fundamental para a segurança econômica. A segurança jurídica garante a segurança econômica. Um país que não consegue fazer justiça, ele jamais vai desenvolver economicamente. Obrigada pela tua participação. À disposição sempre. Você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Já o convido para o próximo programa.